Olá, gente, bom dia. Bom, vou conversar com vocês um pouquinho mais, que tem uns minutinhos aí livre. Ontem eu estava acompanhando num canal de ex-mormons, numa página de ex-mormons de Facebook, onde tinha uma membro daquele grupo que ela disse que ela se sentia vigiada na igreja. Agora ela é uma ex-membro e contente, feliz, e ela disse que se sentia vigiada todo o tempo pela igreja. E eu vou dizer que eu também me sentia muito vigiada. Desde que eu me batizei, eu senti que os líderes estavam me olhando sempre pensando que eu estava fazendo alguma coisa de errado. E realmente a gente sempre ou faz ou pensa alguma coisa que a igreja condena. Né? Então é impossível a gente escutar tanto que os líderes têm inspiração, que eles têm visão, que eles têm o manto sagrado para saber se a gente está fazendo alguma coisa errada ou para ajudar no caso que estejamos precisando de ajuda. Dizem que eles têm um manto sagrado. Então eu ficava pensando, se esse manto realmente é certo, eles sabem que às vezes eu tenho alguns pensamentos que não são muito corretos, né? E até eles sabem quando eu penso mal deles mesmos, que eu não vejo que eles estão fazendo as coisas bem, ou que eu vejo alguma irmã da igreja que não é muito boazinha, então eles devem olhar para mim, devem saber que eu tenho aquele tipo de pensamento, né? Que eu estou, tipo, julgando alguém no pensamento. Eu morria de medo, eu parava de pensar na hora, eu disse, não, o problema é dela, se ela está fazendo alguma coisa de errado, o problema é dela, eu não tenho que pensar nisso. Eu ficava com medo que eles estivessem entendendo o que acontecia comigo, né? Apesar de que a igreja diz que o inimigo não tem poder sobre o pensamento da gente, só Deus, eu achava que eles, por mais que eles não sabiam o que eu estava pensando, mas eles tinham aquele manto sagrado que podiam saber que eu não estava pensando coisa boa. Mas, além disso, eu me sentia vigiada, principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos na igreja, os 10 últimos anos que eu pertenci àquela ala tóxica, que eu sempre falo aqui na Argentina, a ala Loma Hermosa, porque literalmente eu fui perseguida, literalmente eu fui vigiada. O que eu publicava no meu Facebook. Tinha uma presidente da Sociedade de Socorro, que ela foi chamada aí, escolhida a dedo, porque ela era aquela capaz. Eles escolhem aquelas pessoas capazes de chegar ao bispo e dizer, ó, aquela irmã está fazendo tal coisa. Ó, lá naquela casa, daquela família está acontecendo tal coisa. Então eles sabem a quem escolher. Por isso que eu nunca fui presidente da Sociedade de Socorro. Eu jamais iria bater na porta do bispo e dizer para ele que tinha alguma irmã tomando café ou fumando ou alguma coisa. Nunca, jamais. E eu lembro que essa presidente da Sociedade de Socorro uma vez chegou para mim, Vera, eu vi que você... Eu fiquei assustada com um comentário que você fez no Facebook. E era de um canal de televisão, era uma página de um canal de televisão que eles estavam escolhendo a Argentina mais bonita. E eles escolheram uma atriz que está aqui na Argentina há muitos anos, mas ela é do Uruguai. E eu disse, olha, eu até concordo que ela seja bonita, mas não é a mais bonita. Tem muitas mulheres, muitas artistas aqui na Argentina muito mais bonitas que ela. Além do mais, ela nem é argentina, ela é do Uruguai. E eu não estava mentindo. Se você vai escolher uma pessoa do país, tem que ser natural daquele país, né? E ela não era. Mas por esse simples comentário inofensivo, que eu acho que é inofensivo, eu dar a minha opinião sobre uma pesquisa, ela veio me comentar, ai Vera, nossa, você fez aquele comentário dizendo que eu estava, tipo, né, falando mal ou criticando uma atriz. E o que que tem, né? Ninguém critica nenhum ator, nenhuma atriz, ninguém diz que tem um ator que é meio que não tem muita expressão, ou um cômico que as piadas não têm muita graça. Então, só que né, ela estava ali prestando atenção em tudo. Ela era a presidente da Sociedade de Socorro. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, eu nunca mais vou esquecer, de uma situação que aconteceu quando trocou de bispo nessa ala em 2014. Veio um bispo de toda como é ai, como que a gente diz, quando é tudo
uma coisa armada para trazer esse bispo para nossa ala. O presidente da estaca tinha um primo que era casado, tinha uma menininha de 3 anos e morava na capital. E ficou esse primo do presidente da estaca ficou desempregado. Eu vou colocar os nomes, a primeira letra do nome para vocês saberem, para não ficar a história muito estranha e poderem entender, né, os personagens. O presidente da estaca eu vou colocar C porque era a primeira letra do sobrenome dele. O presidente C tinha um primo que era J, porque o nome dele começava com J, aqui na Argentina, e o presidente C tinha um primo que era o J, né? E ele morava na capital, ficou desempregado, e tinha uma menininha para criar, e era casado, e pagava aluguel de um apartamento. Então, ele não podia continuar morando lá, porque estava desempregado. O presidente C fez uma tramóia aí para trazer ele para nossa ala, para trocar de bispo, porque o nosso bispo já estava quase 10 anos, acho que 8 anos já estava como bispo. Eles precisavam trocar de qualquer maneira, e eles trouxeram o J para nossa ala, e eles colocaram esse J de bispo, e também deram um trabalho na igreja na parte de manutenção das capelas. Tá? Então ele caiu de paraquedas na nossa estaca, encontrou um apartamento, que é dificílimo encontrar um apartamento para alugar, né, nessa região, ainda mais nas condições de uma pessoa que está desempregada, tem que fazer depósito de 3 meses, precisa, nossa, é um dinheiro federal para fazer um aluguel nessa região, e é difícil encontrar, né? E ele encontrou tudo rapidinho, apenas ficou desempregado, já encontraram um apartamento na nossa ala. Ele foi chamado para bispo e conseguiu um trabalho na igreja. Olha que bonitinho tudo, né? Só que ele estava há alguns poucos dias como bispo da nossa ala. Eu não sabia nem como se chamava a esposa dele, não sabia o nome dela, porque ela era muito calada, entrava calada e saía muda da reunião. E tinha uma carinha assim, né, de que era toda boazinha, né? E ele, uma vez, uma outra irmã, que a gente tinha uma aproximação bastante boa, eu não posso dizer que éramos amigas, porque não éramos amigas, mas tínhamos uma aproximação bastante grande, que é a minha amiga P. Eu vou colocar assim, minha amiga P, porque é a primeira letra do nome dela. E minha amiga P tinha um namorado, né? Ela já era divorciada, ele também, e ela tinha esse namorado divorciado. E tinha uma outra menina, A, tá? Vou dar o primeiro nome da letra do nome dela. A estava dando em cima do marido, do namorado da minha amiga P. E essa A era casada, era uma menina jovem, mas já tinha 2 filhos e era casada. E ela estava dando em cima do namorado da minha amiga P. E até que eles tiveram aí encontros, e o namorado da minha amiga P foi excomungado da igreja, porque ele já tinha sacerdócio, já tinha ido ao templo e tal. A minha amiga P publicou no Facebook, ela disse coisas bem assim fortes sobre a menina A, sobre essa mulher A, que deu em cima do namorado dela. E eu, que tinha a minha amiga P no meu Facebook, eu fui lá e comentei, eu disse, não é por usar uma saia até o tornozelo que a pessoa vai enganar a Deus, né? Não se pode enganar a Deus. Esse foi o meu comentário, essa frase, não dei nome de ninguém, não disse nada, só disse que por usar uma saia até o pé, não ia enganar a Deus. O bispo J chamou o seu priminho querido C, presidente da estaca C, e vieram para minha ala. Esse comentário que eu fiz no Facebook foi numa quinta-feira. No domingo, 3 dias depois, o presidente C estava na minha ala com o bispo J e me entrevistaram. Antes da minha entrevista, minha amiga P saiu da sala do bispo chorando. E ela disse, Vera, me chamaram para conversar por causa da minha publicação. Eu acho que eles vão chamar você também. E ela estava chorando. E eu entrei, eu disse, nossa, por quê? Nem lembrava do meu comentário. E eles me repetiram o comentário meu, leram o comentário dela, que até tinha uma palavra assim meio forte.
Eu até fiquei com vergonha, porque uma coisa é tu ler uma coisa na internet, outra coisa é que 2 homens numa sala fechada te digam aquela mesma palavra, aquela mesma expressão forte, pesada. É quase que um palavrão, o que eles disseram. E na igreja é considerado palavrão, e eles repetiram na minha frente, sendo que nem fui eu que escrevi aquilo, foi a minha amiga P. E eles disseram, você comentou isso embaixo, seu comentário faz mal à igreja. As pessoas vão ler e vão pensar mal da igreja, vão pensar que todas as mulheres na igreja são assim. E em cima que toda ala está pensando que você está falando da mulher do bispo J. E eu disse, nossa, mas eu nem conheço ela, eu jamais poderia estar falando dela. Eu não falei de ninguém, eu só disse que ninguém pode enganar a Deus. E eles disseram, sim, mas toda ala nem sabia, de quinta a domingo, quem ia saber de um comentário meu no Facebook? Sendo que ninguém ali tinha, nem internet não tinha em casa, quem ia saber? Só que teve alguma irmãzinha querida da ala Loma Hermosa que viu o comentário e esparramou por toda a ala. Resulta que esse bispo disse, nós já dissemos para a tua amiga P, para ela apagar, eliminar a publicação dela. E vai eliminar o teu comentário também. E ela disse assim, eles disseram para mim, se você continuar comentando essas coisas, você vai sofrer uma ação disciplinar. E isso não pode continuar assim. Vai perder sua recomendação para o templo e vai sofrer uma ação disciplinar. Eu comecei a chorar e eu fiquei nervosa. Eu disse, nossa, mas eu não fiz nada de errado. E eles disseram, muito feio o seu comentário, muito feio, horrível, estão pensando mal da mulher do bispo. Assim, dessa maneira me falaram na sala do bispo de Loma Hermosa, em 2014. Tá, em julho, agosto, não lembro mais que mês, mas era por aí quando trocou de bispo. E eles disseram isso, que se eu continuasse, se eu fizesse outro comentário desse tipo, e eu disse assim, nossa, que ruim. E daí a minha amiga P, quando eu saí da sala, saí chorando, saí nervosa, super nervosa. E a minha amiga P disse, eles me obrigaram a eliminar o meu comentário, eu vou chegar em casa, eu vou eliminar a minha publicação. E seu comentário vai ir junto, né? Vai ser eliminado também. E ela disse assim, eu disse para eles que eu não podia, que era meu Facebook, né? Até nós conversamos à tarde naquele domingo e ela disse assim, é o meu Facebook, eu não vou eliminar. E no outro domingo o bispo J, ele disse, o Facebook de vocês não é para publicar o que vocês querem, vocês não podem publicar o que vocês querem no Facebook, não funciona assim. Ele disse assim, com essas palavras, que eu ou a minha amiga P não poderíamos publicar o que nós queríamos no nosso Facebook. Ou seja, eles nos estavam cortando a nossa liberdade de expressão, exatamente como no modelo Byte, que é de Steve Hassan, que ele fala do controle mental, as 4 coisas básicas de um controle mental em alguma seita. E uma delas é o controle de informação. Então, quando você é proibido de publicar coisas nas suas redes sociais, que nem sequer o Face está te proibindo, a tua igreja está te proibindo, isso é parte do controle mental que as seitas fazem, tá? O Steve Hassan, ele pertenceu a uma seita e ele disse que ele sofreu essas 4 coisas que engloba tudo dentro de uma seita. Como eles fazem para que você fique preso naquela seita e não saia? Eles desenvolvem, eles aplicam sobre você essas 4 coisas. Eu vou gravar um vídeo falando dessas 4 coisas, que já foi super falado, a Vânia Mor já gravou um vídeo sobre isso, todo mundo já gravou um vídeo sobre Steve Hassan, falando da experiência dele na seita e do modelo que ele escreveu, que aplicaram nele e que aplicam em todas as seitas. A coisa é, com esse vídeo que eu quero falar com vocês, é que a igreja, sim, ela vigia os membros, sim, ela está pendente do que você publica no seu Facebook, no seu YouTube, no seu Twitter, no seu Instagram. A igreja tem líderes dentro da ala, capacitados por ela mesma, ou forçados por ela, ou pressionados por a igreja mesma, pelo bispo ou pelo presidente da estaca, para passar toda a informação da vida dos membros, do domingo depois do meio-dia até o outro domingo de manhã.
Porque todo o tempo que você não está na igreja tem gente bisbilhotando a sua vida, as coisas que você publica, o que você faz, se encontra você em algum lugar tomando um café, se encontra você em algum lugar fumando, se encontram você com uma roupa mais curta que ali o garment não estava, não vestia o garment, tudo isso. Então, eu sim fui vítima dessa perseguição, dessa, como é que diz, dessa espionagem da igreja sobre a minha vida, né? Eles me vigiavam, sim, todo o tempo, quando eu fui membro dessa última ala por 10 anos. Era isso que eu queria falar com vocês nessa manhã, e eu mando um abraço para todo mundo. Tchau!